cuidado, esses 5 erros estão fazendo você perder muito dinheiro no Google Ads e você nem sabe. Assista esse vídeo até o final, porque ele é obrigatório para você, tanto se você já subiu suas campanhas ou se você quer subir aí as suas primeiras campanhas. Assista o vídeo até o final, pois vamos te dar 5 dicas importantíssimas para você não torrar o seu dinheiro no Google Ads como afiliado. Se você ainda não nos conhece, o meu nome é Lid. E o meu nome é Fran. E fazem 2 anos que nós vivemos 100% como afiliadas anunciando na gringa através do Google Ads. E dentro desses 2 anos já foram mais de 650 mil faturados aqui no digital. E dentro desses 2 anos a gente pode perceber alguns erros que principalmente os afiliados iniciantes cometem nas suas campanhas que fazem você perder muito dinheiro no Google Ads. E no decorrer desse vídeo nós vamos te passar esses 5 erros, mas saiba que errar é normal, todo mundo erra e a gente também errou muito do nosso início. Mas como que a gente foi corrigindo esses erros? Só fazendo, só na aplicação e na prática, olhando a aula, ajustando o que a gente deveria ajustar, que foi que a gente conseguiu aí ter os nossos resultados, sempre errando, aprendendo e aplicando. É no campo de batalha que a gente vai conseguir ajustar os nossos erros. Então, bora pro vídeo que nós vamos te contar aí os 5 erros que você pode estar cometendo e não percebe. E o primeiro dos erros é aceitar as recomendações do Google Ads. O que isso significa? A gente sabe que o Google Ads, ele não é feito para nós afiliados. Ele é feito para grandes empresas, médias empresas, empresas que vendem produtos e prestam serviços, né, para outras empresas ou pessoas. Então, o Google não sendo voltado para nós afiliados, ele tem muitas recomendações que ele faz que para nós como afiliada não faz sentido, tá? Então, a gente precisa ver e realmente entender quais as recomendações são importantes a gente fazer e quais a gente deve ignorar. Simplesmente tem uma opção no Google para a gente dispensar essas recomendações, não seguir essas recomendações. E isso que a gente faz, a gente primeiro analisa, será que isso realmente faz sentido para nós como afiliadas ou não? Se não faz sentido, não faça as recomendações que ele está te falando. Inclusive, dependendo muito da estratégia que você está usando, aquelas recomendações não são importantes. Você deve pensar que é você que dá os comandos para o Google Ads. E a partir do momento que você aceita todas as recomendações, já saiu da estratégia que você está fazendo e também a campanha já saiu do seu controle. Exato. Então lembre-se disso, não aceite todas as recomendações do Google Ads. Então o afiliado que fica aceitando todas as recomendações do Google está destruindo as suas campanhas e está acabando com a performance delas. Porque muitas vezes sua campanha já está tendo impressões, já está aparecendo para as pessoas que querem comprar o produto, já está rodando e você vai lá e principalmente já está vendendo. E você vai lá, aceita as recomendações e acaba com a campanha. Isso é muito comum, mas acontece. Então a partir de hoje, tome cuidado com as recomendações que você está aceitando aí no Google Ads para não destruir a sua campanha. E alguns exemplos das recomendações que o Google nos dá geralmente ele pede para nós aumentar o nosso orçamento diário. E aí, quando a gente quer aumentar, a gente mesmo toma essa decisão baseado nos dados que a gente tem na campanha e a gente mesmo vai lá e aumenta. A gente não costuma aceitar essas recomendações. Outro exemplo é quando a gente quer aumentar o CPC da nossa campanha ou o CPA. Então também a gente vai manualmente e aumenta para o valor que a gente quer, não necessariamente aceitando a recomendação do Google sempre. O outro exemplo é quando a gente quer aceitar a recomendação de pausar alguma palavra-chave. O Google às vezes nos fala, pause a palavra-chave, principalmente se ela estiver em exata, que o Google fica recomendando a gente colocar a palavra-chave em ampla. Essa recomendação a gente não aceita, a não ser que a gente tome essa decisão e não o Google tome essa decisão por nós. Então, esse é o primeiro erro. Agora, o segundo erro é ficar mexendo na sua campanha. Por quê? Porque muitas vezes a sua campanha está pronta, você já fez toda a configuração da sua campanha quando você colocou ela para publicar, quando você criou sua campanha. Então, você não precisa ficar mexendo na campanha toda hora. Nós precisamos fazer uma coisa que a gente chama de deixar o Google trabalhar. E o que isso significa? Deixar a campanha rodar e o Google nos trazer os dados para daí sim nós fazer as nossas otimizações, né, as nossas melhorias na campanha baseado nos dados que o Google nos trouxer. Então, muitas vezes, o afiliado iniciante começa a mexer demais na campanha e o Google fica totalmente perdido, desregulado, não sabe para que lado vai mais de tantas vezes que você mexeu e alterou as informações que você deu para o Google. Então, o segundo erro muito importante, e eu diria que grave também, a gente aqui sempre usa uma pergunta muito importante. Por que eu vou alterar minha campanha? Sempre se faça essa pergunta.
pergunta, a gente precisa ter um motivo, principalmente depois que a campanha vende. Quando a campanha vendeu, é porque está tudo certo, você não precisa mexer nela mais. A gente costuma mexer na campanha quando ela para de vender, aí sim a gente precisa tomar uma providência. Mas enquanto a campanha está vendendo, não mexa na sua campanha. E uma dica é, espere o período de aprendizado da sua campanha, porque enquanto ela está no período de aprendizado, o Google está entendendo as informações que você deu para a campanha. Um exemplo, os títulos, as descrições, site link, frase de destaque, todas as informações que você colocou na sua campanha, o Google já está vendo essas informações e ele já consegue entregar. Então, mesmo sua campanha ficando ali no período de aprendizado, ela já pode sim ter vendas. Se a campanha já está tendo impressões, é porque ela já está rodando, então já tem possibilidade de venda. E esse é um grande erro também, porque muitas vezes quando ela está em período de aprendizado, muitos afiliados iniciantes acham que tem que fazer mais na campanha e não precisa. Basta só deixar a campanha rodar para o Google entender as informações que você deu para ela. Claro que tem alguns cenários onde a gente realmente precisa mexer na campanha, que é quando a campanha está travada, quando ela não roda, não tem impressões, não tem cliques, aí sim a gente mexe nela para começar a ter as impressões. Ou quando você já fez várias vendas, mas a sua campanha está empatada. O que é empatada? Não te deu um lucro ainda. Então, nesse caso, a gente vai analisar nossa campanha e ver onde que a gente pode fechar ali as torneiras, ou fechar algum público, fechar alguma palavra-chave, mexer em algum gênero, para ver qual que é o gargalo da nossa campanha, onde que está mais gastando o nosso dinheiro e não está trazendo muitas vendas. Nesse exemplo, sim, a gente mexe para que a gente tenha lucro nela. Mas para isso, a gente precisa ter dados, precisa ter vendas, a gente precisa ter os motivos, como eu falei, para a gente mexer na nossa campanha e verificar aonde mexer. Outro motivo que nos faz mexer na campanha é quando o produto para de vender. E isso é super normal, gente, porque o produto ele tem momentos. Então, às vezes o produto lá tá num pico de vendas e outras vezes ele para de performar e acontece. Então, esse é um outro motivo que nos faz mexer na campanha. E outro motivo pelo qual a gente mexe na campanha é quando a gente tem algum anúncio reprovado. Nesse caso, sim, a gente precisa mexer, ver qual foi o motivo da reprovação e alterar para que o Google aprove o nosso anúncio. Porque deixar um anúncio reprovado no Google não é bom. O Google pode sim suspender a nossa conta por conta disso. Então, quando tem anúncio reprovado, a gente vai verificar o que foi que reprovou o anúncio e vai corrigir essa questão. E claro que tem algumas vezes que vale a pena a gente tentar contestar, fazer uma contestação ali no Google. Então, nós geralmente mexemos na nossa campanha por conta desses 4 motivos. Claro que a gente pode ter esquecido algum aqui que a gente não falou, mas basicamente são esses. E o terceiro erro é não planilhar as campanhas. Gente, isso é muito importante, porque você precisa ter os dados da sua campanha, você precisa saber quanto que entrou, quanto saiu, quanto você já investiu na campanha e quais as alterações que você fez, porque às vezes a gente faz alterações na campanha e não lembra mais. E aí a gente também não sabe, quando a gente não planilha, o que deu certo e o que deu errado, ou qual momento ali de eu escalar o produto, e qual o melhor momento para eu parar de rodar a campanha daquele produto, porque eu não planilho. Então é muito importante, planilhem as campanhas de vocês. Quando a gente olha ali no Google, a gente vê os dados, mas a gente fica um pouquinho limitado conforme os dados que a gente tá olhando, porque a gente não tem o todo da nossa campanha desde quando a gente começou a anunciar ela. Então é muito importante que você planilhe a sua campanha para você entender o que está acontecendo com ela. Porque não é só a gente subir a campanha e ficar torcendo para que tenha venda, não. Se você faz isso, você está sendo muito amador nesse mercado. Você precisa saber os dados da sua campanha, você precisa saber quanto entrou, quanto saiu. No dia 2 investi 500, voltou 600. No dia 3 investi 600 e não voltou nada. Então é muito importante você planilhar as suas campanhas. Então, a gente precisa tratar o nosso negócio como afiliado como realmente uma empresa, porque é uma empresa. A gente está no mercado de afiliados para fazer dinheiro. Então, a gente precisa saber analisar esses dados das nossas campanhas e ter uma planilha para isso é fundamental. Então, todos os dias a gente olha a nossa planilha, preenche ela. Inclusive, temos várias colunas dela. Uma delas é para a gente colocar quais foram as alterações que a gente decidiu fazer na nossa campanha. Por exemplo, que nem ela falou, dia 1º investiu lá um certo valor e voltou mais. Então, a gente percebe que, nossa campanha vendeu, a gente pode aumentar o orçamento dela
E aí a gente coloca, aumentei o orçamento em R$100, por exemplo. Anota lá, porque isso tudo a gente não precisa guardar na nossa cabeça. A gente precisa guardar aqui coisas que são mais importantes. As alterações da nossa campanha a gente guarda na nossa planilha. Então, o erro 3 é esse, não planilhar as suas campanhas. Tenha esse hábito, planilhe suas campanhas, pegue uma planilha, pode ser simples mesmo no Excel, coloque a quantia de cliques que você teve, coloque a data da campanha, quanto você investiu, quanto retornou, quais foram as alterações que você fez na sua campanha e trate esses dados como os dados da sua empresa para que você esteja lucrando cada vez mais com o mercado de afiliados. E o quarto erro e o mais importante de todos é não analisar os termos de pesquisa. Gente, isso faz você perder muito dinheiro no Google Ads, então tenha atenção nisso. Por que analisar os termos de pesquisa? Porque você precisa entender, conforme as palavras-chave que você colocou na campanha, se o seu anúncio está aparecendo para as pessoas direcionadas conforme você colocou ali na sua campanha, ali no seu anúncio. Por quê? Vou te dar um exemplo aqui, você está anunciando um produto Mitolim, por exemplo, e lá nos termos de pesquisa está mostrando que o seu anúncio está ativando para quem pesquisar Mitolim reembolso. Não está aparecendo para a pessoa que quer comprar, a pessoa quer pedir reembolso do produto. Então, logo nós vamos aqui para a tela do computador que eu vou te mostrar como que você faz para estar negativando os termos de pesquisa do jeito certo. Porque, por exemplo, imagina que você tem uma campanha que ela teve 80 cliques e desses 80 cliques, 60 foram em termos errados. Aí explica muitas vezes por que você tem cliques e você não tem vendas. Porque muitas vezes você nem está analisando o termo de pesquisa e muitas vezes você não sabe nem o que é isso. Então eu vou te mostrar aqui na tela do computador como que você faz para estar negativando os termos de pesquisa, que é muito importante e talvez o seu dinheiro está indo pro ralo se você não faz isso. Então nós estamos aqui dentro de uma campanha nossa que nós estamos vendendo e ela já teve 83 cliques. Então imagine aqui, se desses 83 cliques eles não estivessem sendo entregues, pro público que realmente quer comprar o nosso produto. Vamos supor que a gente esteja tendo cliques para pessoas que estão apenas curiosas, querendo saber sobre reembolso ou às vezes também tem cliques em termos que não é do nosso produto. Já aconteceu algumas vezes. E se a gente não olha esses termos, não analisa, não negativa esses termos, a gente sim perde muito dinheiro. Então aqui está um exemplo de 83 cliques que foram qualificados. O que são os cliques qualificados que a gente chama? São os cliques que foram exatamente referente ao nosso produto. Cliques no nome exato do produto, ou cliques no nome que diz o nosso produto mais site oficial, ou o nicho do produto, sabe? Então são cliques realmente de pessoas que estão interessadas em comprar o produto. A gente não toma cliques de pessoas que querem saber, por exemplo, uma pesquisa de um produto, exemplo, que seja para perda de peso. Se a pessoa pesquisar como perder peso em 2025, a gente não gosta desse tipo de termo de pesquisa, porque ele ainda não conhece o nosso produto e a estratégia que a gente usa é o fundo de funil, ou seja, a gente vende para as pessoas que já conhecem o nosso produto, que já sabem para que ele funciona. Então, no nosso termo de pesquisa precisa ter o nome do nosso produto. Caso não tenha o nome do nosso produto, pode ser que a gente leve cliques em termos que são de outros produtos ou uma busca aí que a pessoa esteja fazendo na internet, que mostre que ela não está querendo comprar exatamente o nosso produto, e sim, ela quer saber como resolver um problema que o nosso produto resolve. Então, por exemplo, digamos que a gente esteja anunciando o ProDentim. A gente não tem termos na nossa campanha que seja como resolver problema na boca. Não, porque esse produto resolve esse tipo de problema. Mas a gente tem cliques em termos que são ProDentim site oficial, ProDentim onde comprar, ProDentim original, ProDentim para dentes. Esses são os termos qualificados, esses são os termos corretos. Onde comprar ProDentim, por exemplo. Então, cuide para que seu anúncio apareça para as pessoas corretas, para as pessoas qualificadas que queiram realmente comprar o seu produto. Então, aonde que a gente vai para ver os nossos termos de pesquisa? A gente vai aqui em campanhas, em sites e relatórios, e aqui tem todas essas opções aqui, mas nós vamos clicar aqui em termos de pesquisa. E aqui onde está borrado, está aparecendo todos os termos de pesquisa da nossa campanha. Simples assim. A gente borrou porque a gente não quer mostrar o nome do produto, porque a gente ainda está fazendo vendas desse produto, e a gente não quer mostrar qual é o produto. Então, aqui estão todos os termos, e os termos com exatamente
exatamente a pessoa digitou no Google e encontrou o nosso anúncio e dessa forma clicou no nosso anúncio para fazer a pesquisa, e principalmente a gente quer que ele faça a compra, e é o termo de pesquisa que aciona o nosso anúncio para que ele clique e compre. E é aqui que a gente faz então a análise para saber se a pessoa está realmente buscando o nosso produto e principalmente se ela tem essa intenção de compra. Então aqui a gente teve 34 cliques no nome do produto, que foi exatamente o nome que é o produto, e o Google registrou 3,5 vendas nesse termo, mais uma venda no outro termo, 2 vendas nesse outro termo também, e assim por diante. Então aqui a gente consegue analisar os termos e ver quais são os termos que fazem sentido e se tem termos que não fazem sentido. Quando não fizer sentido, a gente negativa para que a gente não tome esses cliques desqualificados, esses cliques que não vão trazer as vendas para nossa campanha. E como que faz para negativar essas palavras, esses termos ruins? Tem duas opções. Você pode tanto, vamos selecionar uma aqui que não teve venda, por exemplo, essa aqui, ó. Você pode tanto clicar aqui em adicionar como uma palavra negativa na sua campanha, mas a gente não recomenda que faça isso. A gente não faz dessa forma. A gente faz o quê? A gente seleciona só o termo em que a gente quer negativar. Por quê? Porque o restante do termo é o nome do produto e a gente não negativa o nome do produto. Negativamos apenas a palavra ruim que está ali na nossa campanha. Então a gente copia esse termo, a gente vem aqui em palavras-chave. Onde está aqui, ó? Palavras-chave. Aqui dentro de palavras-chave tem as palavras-chave que são as nossas palavras positivas, que também está borrado aqui, e tem as palavras-chave negativas, que é aqui que nós vamos incluir o nosso termo negativo. Aqui a gente vai clicar no maisinho que tem aqui e vamos colocar a nossa palavra aqui. E aqui a gente escreve a nossa palavra, o termo ruim que veio na nossa campanha. E é negativando dessa forma o nosso termo de pesquisa que a gente aparece só para pessoas qualificadas, negativando aquele termo que não faz sentido. E aqui a gente vem em salvar. E é analisando os termos de pesquisa que a gente consegue ter mais lucro na nossa campanha. Então, eu espero que você tenha entendido o quão importante é negativar os termos de pesquisa. E olhe os termos todos os dias da sua campanha. Não suba a campanha e fique torcendo lá para a campanha vender, sem analisar termo nenhum, sem analisar nenhum dado. Exatamente. A gente aqui analisa nossos termos de pesquisa todos os dias quando a gente está rodando as campanhas. Ou para você que ainda não destravou suas vendas ou não está conseguindo escalar, nós temos um convite para fazer para você. Nós temos um treinamento que se chama Método Renda em Dólar, onde a gente ensina todo o passo a passo do zero. Tanto para você que é iniciante, que não começou ainda, ou para você que é intermediário ou até avançado. No Método Renda em Dólar nós temos suporte, nós temos call em grupo onde nós analisamos as campanhas e tiramos as dúvidas ao vivo ali com os nossos alunos, e é um curso completo no passo a passo onde nós te ensinamos exatamente o que a gente faz há mais de 2 anos aí para faturar mais de 650 mil como afiliadas na gringa. E por que nós ensinamos somente a vender na gringa e não ensinamos a vender no Brasil? Porque a moeda em dólar é uma moeda muito forte, é uma moeda muito valorizada. E você consegue anunciar na gringa, ganhar em dólar mesmo morando no Brasil. Então, se você tem interesse em fazer parte do Método Renda em Dólar, vamos deixar o link do treinamento aqui na descrição. E se você tiver mais dúvida quanto ao treinamento, vamos deixar abaixo também o link do WhatsApp para você tirar as suas dúvidas. Então vamos para o quinto e último erro, que é subir várias campanhas de uma só vez. Exatamente, se você está iniciando, se você tem pouco caixa, esse é um erro muito importante, muito grave também. Por quê? Se você fizer vários testes ao mesmo tempo e for iniciante, você pode estar errando em todos esses testes. Você pode também dissolver ali a sua verba que você tem para anunciar. Vamos supor que você tem R$400 para anunciar no mês e você sobe 5, 6 campanhas. Você não vai conseguir testar direito todos esses produtos. Então o ideal sim é que você suba no máximo 3 campanhas, caso você seja iniciante. Agora, se você já é intermediário, avançado, aí sim, não tem problema você subir várias campanhas, porque você já tem esse conhecimento, você já fez vendas, já está no processo de escala, e subir várias campanhas também faz parte do processo de escala. Porém, sempre tem o seu momento certo. Então, você, afiliado iniciante, não cometa esse erro. Suba 1, 2, no máximo 3 campanhas, até você aprender e saber certinho quais os erros você
você está cometendo para você não cometer mais e sim começar a vender e ter lucro nas suas campanhas. É melhor você ser mais conservador logo no início e ter ali 3 campanhas rodando do jeito certo do que ter 6, 7 campanhas rodando tudo ao mesmo tempo e você não entender o que você está fazendo, não entender ali onde fechar as torneiras e diluir a sua verba que você tem aí para testar, porque muito provavelmente você vai estar replicando o erro nas outras campanhas, errando nas mesmas coisas e muitas vezes se frustrando com o mercado, saindo do campo de batalha dizendo que o mercado não funciona. A gente acaba percebendo muito esses erros quando a gente faz mentorias individuais, que são os mentorados que ficam subindo muitas campanhas, muitas vezes sem ter esse conhecimento de que ser mais conservador no início é melhor do que testar aí de uma forma totalmente aleatória, porque não é a quantidade, é a qualidade das suas campanhas que vai te trazer lucro e vai fazer você vender. Então, antes de subir muitas campanhas de uma vez só, saiba analisar as métricas, saiba analisar os dados da sua campanha, tenha suas planilhas para você fazer esse controle, saiba o que você está fazendo para você não torrar a sua verba, não gastar o seu dinheiro e não fazer vendas e dessa forma acabar se frustrando. Então, a gente ensina como fazer todo esse processo, tanto as análises quanto as planilhas a gente tem dentro do nosso treinamento, a gente disponibiliza isso para os nossos alunos para que eles tenham esse controle nas suas campanhas e saibam o que estão fazendo. Então, em resumo, você não precisa aí ter muitas campanhas ativas para você ter lucro. Então, por exemplo, temos essa campanha onde a gente investiu R$ 2.600 e voltou aí quase 7.500. Foram quase R$ 5.000 de lucro com apenas uma campanha e apenas um produto. Então, você não precisa ter muitas campanhas para fazer muito dinheiro. Inclusive, já teve campanhas que a gente fez mais de R$ 25.000 de lucro só em uma campanha. Então, realmente, tenha esse cuidado. Se você está iniciando, comece devagar e vai aumentando aos poucos conforme você aumenta o seu conhecimento. E lembre-se, quantidade não é qualidade. Então, se você gostou desse vídeo, já deixe o seu like, se inscreva no canal e nos siga no nosso Instagram, @casaldoedsoficial, que lá nós mostramos o nosso dia a dia como afiliada e também nós te damos dicas aí sobre o mercado de afiliados e principalmente sobre vender na gringa através do Google Ads. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!